Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula de cinética. Hoje a gente vai estudar mecanismos de reação. Vamos relembrar um pouquinho o que a gente já viu de reação química. Nós vimos que nós temos reações químicas elementares e não elementares. Que as reações químicas elementares, elas têm a ordem da reação igual a coeficiente estequiométrico e na não elementar não. E aí a gente aprendeu o método das velocidades iniciais para determinar a ordem dessa reação. E hoje a gente vai aprender pelo mecanismo de reação. As reações, elas ainda podem ser classificadas, quando não elementares, como simples, complexas ou múltiplas. Simples, quando elas ocorrem em uma única etapa, complexas, quando elas ocorrem em mais de uma etapa, e múltiplas, quando elas podem ser paralelas, em série ou as duas juntas. Vamos relembrar um pouquinho disso? Vamos lá. As reações elementares, elas ocorrem numa única etapa e elas têm a ordem da reação igual ao coeficiente estequiométrico. Quando ela é uma reação irreversível, nós temos, deixa eu pegar um lápis aqui, nós temos uma constante K da nossa reação e a velocidade ela é proporcional pelo K, que é a velocidade específica da reação, às concentrações elevado às suas ordens da reação. Lembrando que a ordem é o quanto que aquele componente, aquela concentração daquele componente influencia na velocidade. Quando a gente tem reações reversíveis, na ordem agora a gente vai considerar os dois reagentes, o reagente na reação direta e o reagente na reação reversa. A gente chama de K1 da reação direta e de K1' da reação reversa. Como eles têm sentidos contrários, nós utilizamos o sinal negativo. Se é uma reação elementar, a ordem é igual ao coeficiente estequiométrico, então é só escrevermos dessa maneira. Vamos incrementar um pouquinho. Quando a reação é não elementar, ela ocorre em duas ou mais etapas. Nós temos as reações não elementares simples, quando a gente tem uma etapa determinante, que é a nossa etapa lenta. E nós temos as reações não elementares complexas, quando a gente tem um estado de pseudo-equilíbrio, que a gente vai aprender já já no mecanismo de reação. No caso da reação múltipla, como eu falei para vocês, elas podem ser em série, paralelo ou mista. Quando ela é em série, quando a gente tem um reagente que se transforma num produto e este produto vai formar o nosso produto final. Então, ora ele é produto, esse P, ele é produto do nosso primeiro reagente e ora ele é reagente do nosso produto desejado. Em paralelo, o nosso reagente ele pode se transformar em dois produtos e um deles não é desejável, então a gente precisa encontrar as condições cinéticas adequadas para que a gente tenha o nosso produto principal sendo favorecido. E mista é quando acontecem as duas coisas. Então, por exemplo, a gente tem esse reagente reagindo com esse que vai formar um produto P. E esse produto P, ele reage com um dos reagentes originais para formar o produto R, que é o nosso produto de interesse. Ou não, ela está ocorrendo como uma reação paralela. E como que a gente escreve a velocidade de reação nesse caso? Nós vamos escrever primeiro para o A. O A é o nosso reagente, então ele só aparece na nossa primeira equação. Qual que é a velocidade dele? A velocidade dele é menos, porque ele é reagente, K1, porque ele faz parte desta equação aqui, então o K dele é o K1, vezes a concentração dos reagentes. Qual que é a concentração do reagente? É a concentração do próprio A. A gente pode escrever o sinal negativo aqui, como eu escrevi, como a gente pode escrever o sinal negativo aqui. É a mesma coisa. Por que a gente aprende a escrever dessa maneira aqui? Porque, como eu falei para vocês nas aulas, o reator ele não enxerga o sinal negativo. Ele só enxerga que está sendo consumido numa determinada taxa o reagente, como está sendo produzido aquele produto na mesma taxa. O reator ele só enxerga a taxa, ele não enxerga de quem é essa taxa. Então, a gente usa o menos fora, porque nos cálculos de reator ele só vai enxergar o módulo, ok? E quando a gente for fazer agora para o P, olha ele aqui.
O P tem hora que ele é produto dessa nossa primeira reação e tem hora que ele é reagente dessa segunda. Então, a nossa velocidade ela vai considerar o valor negativo quando a gente estiver falando, ou desculpa, o valor positivo quando a gente estiver falando dele se tornar um produto e um valor negativo quando ele for o reagente. E a sua equação fica escrita dessa maneira. A primeira parte, que é quando ele é produto, então o sinal aqui é positivo, o K é o K1 e a concentração é a concentração deste reagente aqui, que é o reagente A. E aqui, olha, nesse pedaço aqui, ele é o reagente, ele vai formar um produto P. Então, a gente tem o sinal negativo, porque ele é reagente. Nesta parte da reação, a gente tem o K2 como a constante cinética. E quem que é o reagente neste caso? É o próprio P. E para a gente escrever para o R, é a mesma coisa. O R ele faz parte só da última reação, e ele é um produto, então o valor dele é positivo. Quem que é o K dessa reação? É o K2. E quem são os reagentes? Somente o P. Aqui na reação em paralelo e na reação mista é a mesma coisa. Aqui estão as velocidades e eu vou pedir para vocês praticarem essa escrita, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre o mecanismo de reação. O mecanismo de reação, ele é uma maneira da gente entender qual é o caminho que aquela reação acontece. Como que a gente vai considerar esse mecanismo de reação? Nós temos moléculas que elas são estáveis, então dificilmente vai ter uma reação ali. Mas nós temos também moléculas que são extremamente instáveis, muito reativas, como radicais livres, carbênios, os complexos intermediários, íons ou valências. Então a gente vai considerar essa teoria para a gente poder estudar o mecanismo de reação. O mecanismo de reação, ele nada mais é do que etapas sucessivas ou paralelas para que aquela reação química ocorra e vai formar ali produtos intermediários que não fazem parte da nossa reação global e eu vou mostrar para vocês. Nós temos duas maneiras de estudar o mecanismo de reação. A primeira delas é considerando que a gente tem uma etapa lenta, e essa etapa lenta é a etapa determinante da nossa reação. E a gente também pode determinar através da soma das várias etapas que vão acontecer ali. Esta a gente vai ver melhor quando a gente for trabalhar com catalisadores, mas a gente vai trabalhar na aula de hoje um pouquinho também. No caso 1, a nossa etapa lenta é a nossa etapa determinante e a velocidade vai ser igual à velocidade dessa etapa lenta. E no caso da hipótese 2, a gente precisa considerar vários estados de pseudo-equilíbrio. Nesse método 1, vai ter uma parte que a gente também vai precisar considerar esse estado de pseudo-equilíbrio, como vocês vão ver. Vamos considerar essa reação que a gente tem aqui, ó. Essa daqui é a reação que é observada na prática, a nossa reação global. Então, se a gente coloca NO reagindo com hidrogênio, vai formar nitrogênio e água. E a taxa da velocidade observada é essa daqui, e a gente vê que é uma reação não elementar. Para poder falar sobre o mecanismo de reação, eu vou gravar um outro vídeo, porque eu vou gastar um tempão falando nesse slide. Até daqui a pouquinho.